Você acha que ela se culpa? Não sei. Provavelmente. Eu me estirei no assento reclinado do meu carro e puxei o meu boné pra cima dos meus olhos. Mas você acha que ela tá bem? Eu não respondi nada. Eu, com certeza, não estava bem quando a Whitney desapareceu e a Kimber era muito mais próxima da mãe dela do que eu era da minha irmã na época. Definitivamente ela não estava bem. Sam, sério, eu tô surtando aqui, já fazem 2 dias. Eu puxei meu boné do rosto e olhei diretamente pro Kyle, que estava visivelmente abalado. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto pálido e o seu cabelo ruivo completamente oleoso. Kyle, a mãe dela tirou a própria vida. Você sabe como a Kimber era próxima da mãe dela. Ela só precisa de um tempo, mas ela vai ficar bem. Ela não respondeu nenhuma das minhas mensagens ou ligações. Eu deixei 9 recados pra ela. Eu acho que eu tô ficando louco. Você só tem que dar um espaço pra ela, sério. Eu deveria estar cuidando dela. Olha, Kyle, eu sei que você quer ajudar a Kimber, eu também quero ajudar ela, mas ela não respondeu nossas ligações, ela não tem vindo à escola, ela nem atendeu a porta quando a gente foi na casa dela. Ela não quer ver a gente agora. A gente tem que aceitar isso. Agora a Kimber sabe o que é melhor pra ela. E quanto à carta de suicídio? Você acha que isso tem algo a ver? A gente nem sabe se teve carta, né? O pai da Kimber tava nervoso, ele tava meio abalado quando disse isso. É possível que eu tenha escutado errado mesmo. Eu perguntei pro meu pai e ele disse que não tinha carta nenhuma. Claro, porque seu pai é um exemplo de honestidade. Uma olhada pro Kyle já deixou claro que ele tinha se arrependido das palavras que ele acabou de dizer. Mas eu dei de ombros. Eu só não sei mais no que acreditar. A verdade é que eu ouvi o Sr. Destaro falando com os policiais sobre uma carta. Só que eu não podia falar isso pro Kyle. Não agora. Ele já estava super preocupado que o relacionamento dele com a Kimber fosse um dos motivos para a mãe dela ficar tão deprimida. Eu perguntei pro meu pai sobre a carta assim que ele chegou em casa depois de uma longa noite. Quando eu perguntei, ele deu uma suspirada, mexeu nos cabelos e fez uma cara de cansado. Ai, Sam, eu não sei o que te falar. Annie Destaro, ela não deixou nenhuma carta de suicídio e essa é a primeira vez que eu ouço falar disso. Com a nossa melhor amiga em luto e a nossa investigação pausada, eu e o Kyle, a gente vivia num estado suspenso. A gente ia pra escola esporadicamente, matava uma aula ali ou aqui, faltamos algumas provas do final de semestre e fumávamos mais maconha do que eu ou ele podíamos pagar. Sem a Kimber ali pra botar a gente no eixo, éramos letárgicos, carrancudos e completamente irresponsáveis. Eu nunca tinha percebido o quanto a gente dependia dela. Kyle e eu matamos as 2 últimas aulas daquele dia e ficamos no carro debatendo se a gente ia ou não pra escola no dia seguinte, que era a última aula do nosso 2º ano. Finalmente a gente achou que seria uma boa ideia aparecer para as aulas do 2º período. E ainda bem que a gente fez isso, porque a Kimber apareceu para a aula de biologia. Eu não vi ela logo de primeira. Eu tava com a cabeça baixa, com as mãos cruzadas em cima da carteira, sabe? Descansando, quando eu senti mãos no meu ombro. Eu me virei e vi ela ali, parada, parecendo desconfortável e insegura. Eu dei um meio sorriso para ela e a puxei para um abraço. Mas não era um daqueles abraços super consoladores da Kimber. Não, na verdade, eu que me senti muito protetora naquele abraço. E isso me deixou até triste quando o abraço acabou. Kim, como você tá? Eu tô bem. Ela me deu um sorriso trêmulo. E eu sabia que aquilo não era verdade. Puxei ela pra outro abraço, enquanto a Phoebe Granger tava olhando pra gente com cara de nojo. Você já viu o Kyle? Não, eu tenho a próxima aula com ele. Ô, Kim, ele tava preocupado com você já. Eu sei, Sam, as coisas só tão difíceis pra mim em casa. Tudo bem, mas você sabe que a gente tá aqui pro que você precisar, né? Isso é o que eu tava esperando. Sério, pra qualquer coisa. Como era o último dia de aula daquele ano, o Sr. Founder, o nosso professor, ele ficou feliz em só entregar as nossas provas com resultado e deixou a gente conversando pelo resto do período. A Kimber falou sobre os preparativos do funeral que ia acontecer no final de semana e repreendeu a gente por ter faltado aula, faltado prova para fumar maconha. Quando o sinal tocou, eu vi que a Kimber estava animada, mas ao mesmo tempo nervosa pra ver o Kyle. Enquanto a gente tava ali juntando as nossas coisas, arrumando a mochila, eu garanti pra ela que o
o Caio não tava bravo com ela. Na verdade, ele tava mais preocupado. Ela jogou a mochila no ombro, firmou o maxilar e acenou. Ela tava se esforçando ao máximo para se manter firme. Quando o Caio viu ela no final do corredor, ele começou a andar na nossa direção com uma firmeza tão forte que eu cheguei a me perguntar se ele não tava bravo mesmo. Ele passou por umas 12 pessoas, assim, rápido, meio empurrando todas elas, deixando as pessoas curiosas e irritadas ao mesmo tempo. Quando o Caio finalmente encontrou com a gente, ele jogou a mochila pro lado, abraçou a Kimber e levantou ela como a gente só vê nos filmes antigos em preto e branco. Todo mundo que tinha acompanhado isso, assim como eu, gemeu achando fofo. Como nenhum professor estava se dando ao trabalho de fazer chamada naquele dia, eu decidi ir para a aula do Caio e da Kimber, a aula de cálculo que eles teriam. E aí começaram os mesmos assuntos que a gente já tinha conversado no período anterior. No fim da aula, a conversa travou e chegou até a ficar desconfortável. Caio e eu trocamos um olhar por cima da cabeça da Kimber e eu acenei para ele. Kimber, sua mãe deixou uma carta? Quê? Não, é que eu ouvi o seu pai falando sobre uma carta no dia que... na terça. Ah, Enquanto a gente esperou ela continuar, o sinal tocou pro almoço. Todo mundo saiu da sala, só que nós três ficamos ali sentados nas carteiras. Kimber, sim, ela deixou. o que dizia? Não sei, eu não vi. Eu pedi pro meu pai quando chegamos em casa e ele disse que eu tinha escutado coisa errada. Que não tinha carta nenhuma. Ele disse pra não mencionar isso pra mais ninguém ou eu só ia chatear as pessoas. Bom, então pelo visto nós duas escutamos errado, né? O que parece bem improvável. Conheço meu pai a vida toda e eu sei quando ele tá mentindo. As pessoas começaram a entrar na sala de aula para a próxima aula que teria e elas entravam dando um olhar meio consolador para Kimber. Como era o nosso período de almoço, a gente juntou ali nossas coisas e fomos pro meu carro, como a gente sempre fazia mesmo. Sentei no banco de trás e deixei o Caio e a Kimber sentarem no banco da frente. Sei que meu pai tá mentindo, eu sei que ele tem a carta. Tem certeza? O Caio perguntou porque podia-se dizer que ele ainda tinha medo de que a culpa recaísse para cima dele. Sim, eu sei que também tem o nome Prescott lá. Eu acho que até sei onde tá. Prescott. De algum jeito eu não estava surpresa. De alguma forma, ele era o eixo ao qual tudo de ruim orbitava. Como você sabe que diz Prescott? Eu ouvi meu pai lendo uma vez. Eu acho que ele lê muito, na verdade. Ele meio que tava soluçando e sussurrando as palavras, jogando as coisas pelo escritório. Meu pai não tá bem. Você acha que ela tava tendo um caso com o Jimmy Prescott? Ô, Caio, eu acho que você tem que pensar mais um pouquinho antes de falar, né? Pois é. Com tudo que a gente sabe sobre os Prescotts, eu tenho quase certeza que isso não é sobre um caso. Tá tudo conectado de um jeito, vocês não acham? Meu pai era o amor da vida da minha mãe. Mas ela só deixou uma carta pra mim. Acho que de algum jeito eu sou aquela que ela prejudicou, não ele. Sabe? Acho que ela fez algo comigo, ou talvez ela fez isso por minha causa. A voz da Kimber falhou na última frase, o Kyle puxou ela, deu um beijo no topo da cabeça e ela sussurrou alguma coisa que eu não conseguia ouvir direito. Bem, então a gente precisa pegar essa carta. Sim, realmente, eu preciso ler ela. Tá, mas como a gente pega? Ah, se tá no escritório, a gente só precisa esperar até o pai dela não tá mais em casa. E vocês acham que eu não pensei nisso? Ele nunca sai do escritório, não desde que chegamos em casa do hospital. Ele dorme lá praticamente. Então a gente precisa tirar ele de lá. Não, precisamos me colocar lá dentro. Amanhã é o funeral da minha mãe e metade de Driskin vai estar lá, incluindo meu pai. Preciso sair sem ele perceber e correr pra casa pra poder vasculhar o escritório. Não, então tá, isso é fácil. Sem meu pai perceber. E eu preciso estar de volta até o fim da cerimônia. Nós dois acenamos com a cabeça, mas ficamos calados porque parecia que a Kimber queria dizer mais. Meu pai, ele tem estado muito frio, sabe? E eu acho que ele me culpa. Isso é besteira. Vocês podem me ajudar? Claro. Com certeza. Passamos a hora do almoço, criando um plano bem mais estratégico do que a missão pedia. Kyle e eu chegaríamos ali no Senhor de Staro, conversando, puxando um papo sobre toda a situação, quando de repente o Kyle receberia uma mensagem da Kimber falando que ela estava tendo um colapso no banheiro. Kyle falaria que ele ia consolar a Kimber, e então eles pegariam o meu carro e iriam pra casa dos Destaro. Eu ficaria pra trás e ficaria de olho ali no pai da Kimber, enquanto eles iam vasculhar o escritório. Fui trabalhar naquela tarde pela primeira vez desde segunda. A Mira parecia estar com o humor renovado, ela estava de muito bom humor e deixou
eu ir pra casa mais cedo, já que era sexta. Eu não dormi bem aquela noite. Eu acordei 4 horas da manhã para eu poder revirar minhas roupas procurando alguma coisa, ao mesmo tempo preto e elegante, para ir no funeral. Meu pai entrou no meu quarto antes de sair pro trabalho e ele encontrou a sua filha adolescente completamente descabelada e desesperada, em pânico, olhando para uma pilha de roupas pretas. Ele sorriu com pena e me levou até o armário da minha mãe. Ele sorriu e ele falou para eu me desculpar com a Kimber por ele, porque ele precisaria trabalhar durante a cerimônia, mas que ele sentia muito e desejava muito carinho para ela. O funeral da Annie de Staro aconteceu na igreja episcopal do outro lado da cidade. Busquei o Kyle às 9 horas e ele estava claramente vestindo um terno do pai dele. Só que esse terno não servia certinho nele, porque infelizmente ele era mais baixinho do que o pai, então ele ficava puxando as mangas do terno. Estacionamos bem longe da igreja, esperando que, na hora que o carro saísse, não fosse percebido por mais ninguém. A gente entrou na igreja e percebeu que não ia precisar da Kimber disfarçar muito, fingindo estar tendo um colapso. Encontramos ela lá no fundo da sala, sentada numa cadeira, coberta de cachos ruivos e lágrimas. Kyle sentou do lado dela e a puxou para um abraço. Que isso, Kimber? O que tá acontecendo? Eu chutei o pé dele com um olhar de: porra, sério mesmo? Você vai fazer isso? Vai falar isso? Quer dizer, que merda. Não tem ninguém aqui. Minha mãe cresceu em Driskin, tinha centenas de amigos nessa cidade, ninguém veio. Olhamos ao redor e olha, temos que admitir, tava bem fraco de movimento, quase ninguém foi. Tinha alguns grupos ali de 3 ou 4 pessoas, o pai da Kimber tava do outro lado da sala, de onde a gente estava. Ele estava com as mãos no rosto. Também reconheci alguns familiares que eu já tinha visto em alguns churrascos que tinham acontecido na casa da Kimber. O ex-xerife Clary estava lá, presente no funeral, junto com a sua esposa, Grace, junto com alguns dos delegados ali do meu pai, e eles estavam conversando baixinho. Dava pra ver o motivo da Kimber estar chateada. Enquanto a gente esperava a cerimônia começar, eu me dei conta de que eu nunca tinha estado num funeral antes. Eu queria que a minha irmã tivesse tido um funeral, mas eu sei que ela nunca vai ter, porque, legalmente, a Whitney ainda estava viva. Me deixou bem triste, assim, saber que ela nunca seria posta pra descansar. Algumas pessoas até chegaram depois, mas poucas, e o pastor chegou em seguida e organizou todo mundo ali pro começo da cerimônia. Eu notei que o caixão tava lá no púlpito, e eu fiquei feliz por ele estar fechado. Ainda assim, eu me perguntei sobre o caixão. Ele era muito simples, quase feio, sem ornamento nenhum, sabe? Não teve um cuidado ali na escolha do caixão da mãe da Kimber. Eu sabia que os Dessaro tinha dinheiro. Foi uma escolha interessante. Quase insultante, na verdade. Que pena pra Kimber. Kyle e eu levamos a Kimber até os bancos, só que ela parou abruptamente. É isso, eu tô pronta. Pronta pra sair, eu não posso mais ficar aqui, é uma desgraça pra minha mãe. Kimber levantou um pouco a cabeça e endureceu o maxilar. Eu conhecia essa expressão. Significava que não tinha como argumentar com ela. Kyle e eu nos olhamos. Esse não era o plano. Seria muito óbvio a Kimber simplesmente sumir no meio do culto, da cerimônia, sendo que tinha pouca gente ali. Vocês vão lá e dizem que ensaiamos pro meu pai, tá? Kyle, eu vou te mandar mensagem em 30 segundos. Vão. Kyle acenou e começou a ir. Eu sabia que não estávamos argumentando. O senhor de Staro estava finalmente em pé, olhando para o banco da frente que estava reservado para ele e sua filha. Senhor Destaro, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com a sua esposa. Ela era uma grande mulher que criou uma filha maravilhosa. É, grandes mulheres se suicidam deixando suas filhas maravilhosas sozinhas no mundo. Não, é que... Grandes mulheres pulam de prédios e se passam de espetáculo e deixam suas famílias pra lidar com a publicidade, com a dor. O telefone do Kyle apitou, graças a Deus. Ah, é a Kimber. O Kyle disse rápido demais, antes dele ter tempo de realmente olhar pro telefone. Ah, cara, ela disse que não tá bem. Ela diz que tá chorando e se sentindo mal. Eu vou ajudá-la. Não. O senhor de Staro gritou com tanta força e tão de repente que a gente se assustou a ponto do Kyle derrubar o telefone dele no chão de pedra. Você não ajuda minha filha, nem fala com ela. Ela pode ir. Ah, tá bom, eu vou então. Gente, o plano tinha mudado demais. Eu tava desesperada. Eu tinha que dar um jeito de pegar as chaves do meu carro com Kyle sem ser vista. Kyle me deu um aceno trêmulo e sutil e ele e o Sr. Destaro foram sentar em seus lugares. Era óbvio que o Sr. Destaro tava de olho no Kyle. Pegar as chaves com ele seria quase impossível. Recuei pra sombra, bem no fundinho da sala, enquanto o pastor começava a cerimônia. Eu mandei
inúmeras mensagens pro Kyle, mas ele nem se atrevia a pegar o telefone. Ele só olhava pra frente, de tempos em tempos, observando o Senhor de Staro. Eu procurei a Kimber pra pedir ajuda dela, perguntar o que a gente ia fazer a partir de então. Só que ela não estava no nosso ponto de encontro, onde combinamos. Gente, o plano estava desmoronando. Eu peguei meu celular e mandei uma mensagem pra ela. Onde você tá? Caio tá do lado do seu pai, eu não consigo pegar a chave dele. Eu esperei no corredor, batendo meu telefone na mão, nervosamente. Depois de 1 ou 2 minutos, o meu telefone vibrou. Desculpa, eu saí sem vocês. Eu tinha que sair dali. Desculpa mesmo, eu vou voltar antes do fim da cerimônia, eu prometo. Merda! Tá bom, se cuida. Agora, mais do que nunca, eu não podia ser vista. Eu entrei no banheiro, entrei numa cabine e fiquei lá, jogando o jogo da cobrinha, pelos 20 minutos mais longos da minha vida. Eu sabia que o culto não ia demorar muito mais que isso, então eu mandei mensagem pra Kimber. Você já tá voltando? Achou? Fiquei esperando, vendo os minutos passarem, e eu mandei mensagem pra ela de novo. Eu acho que a cerimônia já tá acabando. Onde é que você tá? Depois de mais uns 7 minutos sem resposta, eu tentei ligar pra ela, só que dava caixa postal. Tentei de novo, e dava o mesmo resultado. Eu já tava prestes a tentar de novo, quando eu ouvi 2 pessoas entrando no banheiro, e o meu telefone vibrou. Era o Kyle. O culto já tinha terminado. A Kimber pegou a chave do carro. Por que vocês ainda não voltaram? Acharam alguma coisa? Saí do banheiro e eu vi o Kyle olhando pela janela procurando o meu carro. Kyle. Cadê a Kimber? O que vocês acharam? Não sei, ela saiu sem mim. Que merda! Por quê? Onde ela tá? Eu não sei, Kyle. Ela saiu sem mim. Ela não tá atendendo minhas ligações e nem tá respondendo mais as mensagens. Que merda, nem as minhas também não. A gente tem que ficar de olho até o pai dela voltar. Não somos os únicos. Que merda que tá acontecendo? 3 homens estavam falando com o pai da Kimber do outro lado da sala. Um deles era o xerife Clary e os outros 2 delegados. O xerife Clary estava com as mãos no braço do Senhor de Staro e ele falava de uma forma muito raivosa, gesticulando muito. O pai da Kimber estava balançando a cabeça e tentando falar alguma coisa. Os 2 delegados saíram pela porta da frente da igreja e o Senhor de Staro se curvou na frente do Killian Clary e ele se sentou numa cadeira próxima. Alguma coisa estava acontecendo. Liga pra Kimber agora. Tentei de novo e dessa vez a chamada tocou 2 vezes e então caiu na caixa postal. Terminei a minha ligação e joguei as mãos pro alto, olhando desesperadamente pro Kyle. Liga de novo. Ele disse e pegou o próprio telefone. Eu senti uma onda de alívio quando alguém atendeu a ligação do Kyle, mas não era Kimber. Phil, em que parte da cidade você tá? Eu preciso de uma carona. É emergência. Cara, eu tô aqui na igreja North Ride. O mais rápido que puder. Eu tô com a Sam. Fico te devendo essa. O Kyle desligou o telefone e na mesma hora tentou de novo ligar pra Kimber. Tá mandando pra caixa postal pra mim também. Nós 2 ficamos na janela olhando ansiosamente pra ver se o carro prata do Phil aparecia logo. O Kyle tava mordiscando o próprio lábio e eu batendo no telefone. A gente só ficava pensando, meu Deus, Saunders, anda logo. Nós ficamos olhando pro Senhor de Staro e pro xerife Clary. Até que chegou um momento em que eles levantaram e o xerife Clary levou o Senhor de Staro, agora completamente inconsolável, pra fora da igreja. Depois disso, o telefone do Kyle apitou. A gente olhou juntinho pra tela e vimos o nome da Kimber. Os joelhos do Kyle quase cederam de alívio e ele se curvou contra a parede. Achei. Eles estão indo até você, Kim. Nós 2 encaramos o telefone esperando alguma resposta. Logo quando o sol cegou a gente, refletindo no carro prata do Phil, recebemos mais uma mensagem. Eles estão aqui. Essa foi a última mensagem que a gente recebeu da Kimber. Quando o Phil deixou a gente na frente da casa dos de Staro, nos deparamos com uma porta destrancada e ninguém em casa. O meu carro estava na garagem, destrancado, com a chave na ignição. Kyle e eu voltamos para a igreja, só que a cerimônia já tinha acabado e as pessoas que tinham comparecido já tinham ido embora. Depois disso, dirigimos de volta para a casa da Kimber e chegamos lá e não tinha ninguém de novo. O Kyle, nessa altura, já tinha perdido a cabeça, ele estava completamente arrasado. Ele tinha ligado para Kimber tantas vezes que eu tinha certeza que era isso que tinha acabado com a bateria dela. As ligações dele agora iam direto para a caixa postal e as mensagens não eram nem recebidas. Depois de meia hora de súplica do Kyle, eu finalmente liguei pro meu pai, que atendeu imediatamente. Sammy, o que tem de errado? É a Kimber. Ela sumiu, pai. A gente já procurou em tudo quanto é lugar, mas ela e o pai desapareceram. Ela saiu do funeral mais cedo e
E o Killian Clare, ele tava falando com o pai dela. Então Sampson e Greg saíram. Eu acho que foram pra casa dela e pegaram ela, pai. Eu acho que eles ainda trabalham pro Clary por fora. Ou sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa ruim pra ela, pai. Ei, calma. Vem pra delegacia e a gente conversa. Eu vou pegar um depoimento de vocês dois e eu vou mandar alguns oficiais pra investigar a casa agora mesmo. Só se acalma, Sam. A gente vai cuidar disso. Desliguei e joguei o meu carro violentamente em ré, virando o volante pra esquerda quando eu cheguei no fim da garagem. Sam, como é que a gente sabe? Como podemos confiar nos policiais? Eu não tô confiando nos policiais. Eu tô confiando no meu pai. Eu disse, mas as minhas palavras estavam soando completamente sem esperança. Até pra mim. Entrei na delegacia e o Kyle já saiu do carro a partir do momento que eu diminuí a velocidade o suficiente pra ele conseguir sair. Quando eu cheguei lá dentro, o meu pai tava segurando os ombros do Kyle e acenando pra tudo que ele dizia. Quando meu pai me viu entrando, ele fez o sinal pra um oficial levar a gente pro escritório dele. Depois de alguns minutos, ele entrou e sentou na sua cadeira. Certo, o oficial Ramirez chega aqui em alguns minutos para tomar o depoimento de vocês dois. Eu quero que saibam que nesse momento parece que os Destaros saíram da cidade voluntariamente. Não, de jeito nenhum, Sr. Walker. A Kimber nunca iria embora. Deixa eu reformular. Jacob Destaro saiu da cidade voluntariamente. Kimber é menor de idade e não tem direitos legais aqui. Se o pai dela disse que estão saindo, eles estão saindo. Mas ela não tá atendendo o telefone, pai. A gente foi na casa dela, não tinha nada arrumado. Talvez só estejam indo embora por um tempo, talvez indo para uma casa de parentes. Eu não posso teorizar porque ela não atenderia o telefone. Além de talvez ela querer ficar sozinha por um tempo. Mas... Olha, eu sei que é difícil para vocês entenderem, mas perder um membro da família afeta uma pessoa. Sam, você sabe disso. Não sabemos como as pessoas vão reagir ao luto e não temos direito de saber. Eu acho muito provável que a Kimber volte no outono pro colégio. No outono? Sheriff Walker, isso é daqui 2 meses. Você precisa investigar agora. Caio, eu sei que você tá chateado. Ninguém disse que não vamos investigar completamente. Ah, que nem você investigou o desaparecimento da Whitney completamente? Sam, eu tô cansado de ouvir você insinuar que eu não fiz tudo que podia pra encontrar a Whitney. Eu amo a sua irmã mais do que você pode imaginar. Ela é minha filha, Sam. Eu nunca vou desistir dela. E os delegados que saíram do funeral pra ir lá atrás dela? Sampson e Greg. Meninos, Sampson e Green saíram do funeral porque eu os mandei numa ocorrência. Ah, qual é, pai? Chega! Eu te disse que ia te contar o que eu sei e te contei. Eu entendo que ela é sua amiga e é importante pra você, mas droga! Os Destaros são meus amigos também. Eu prometo que eu vou usar toda a extensão dos meus recursos pra rastreá-los e tranquilizar suas mentes. Mas até então tudo que eu posso oferecer é a garantia de que não tem sinal de crime. Vocês precisam sair dessa postura de guerra e nos deixar cuidar disso. Agora, Ramirez está esperando no corredor para tomar o depoimento de vocês. Então vocês vão para casa. Entendido? Eu não disse nada e encarei o meu pai fervendo de raiva. Kyle se levantou e saiu da sala sem emoção alguma. Passou pelo Ramirez e eu o segui até o carro. Entramos e eu esperei o Kyle falar alguma coisa. Eu ouvi um fungar alto e eu olhei pro lado e vi o Kyle coberto de lágrimas. Era a primeira vez que eu vi ele chorar. Mas não seria a última. Ele tá mentindo. Eu só balancei a cabeça, eu não sabia mais no que acreditar. Eu sei que ele tá mentindo. Algo ruim aconteceu e ele tá mentindo sobre isso. O quê? O que aconteceu? Eu ouvi mais fungadas enquanto Kyle tentava se recompor. Cara, fala comigo. Fala comigo, porra! O que aconteceu? A Kimber sumiu como todos os outros, então eu acho que ela tá no lugar onde as coisas ruins acontecem. Eu soquei o volante. Como diabos isso tinha acontecido? Não é possível, a Kimber não, pelo amor de Deus. Será que era tudo por minha causa? A mãe dela se matou por alguma coisa que eu fiz? Alguma coisa que talvez a gente tinha descoberto? Não sei. A Kimber foi levada por nossa causa. Se eu descobrisse que alguma dessas coisas era verdade, eu sei que isso ia me quebrar em vários pedaços. Não. Não a Kimber, não. Não, cara, não, a Kimber não. Sim, porra, pensa. É a casa na árvore. É tudo a mesma coisa. Borrasca, os homens esfolados, a árvore tripla, sua irmã, a montanha. É tudo a mesma porra. É o Império Prescott e agora a Kimber foi consumida por ele. Tá, e onde a gente vai? O que a gente vai fazer? O que porras a gente pode fazer agora? A gente tem que ir pra Embercott. Tudo começa e termina na árvore tripla, Sam. Com certeza você já percebeu isso. Kyle, a gente já foi na casa da árvore 1 milhão de vezes. Você sabe que não tem nada lá. Ah, eu já nem sei mais pra onde ir. Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal.
Pulei quando alguém, do nada, bateu na janela do meu carro. E eu tentei me recompor ali, limpando as lágrimas do meu rosto. Eu abaixei a janela enquanto o oficial Grigg enfiava a cabeça pra dentro do meu carro. Vão pra casa, tá bom? Tá bem. Eu disse enquanto virava a chave na ignição. O oficial Grigg acenou pra gente, mas nós não acenamos de volta. Pra casa da árvore. Dirigimos silenciosamente. Nós dois tentando desesperadamente nos recompor. Se a gente quisesse ajudar a Kimber de alguma maneira, a gente tinha que estar calmo pra agir logicamente. Eu estacionei num espaço que tinha ao lado do início da trilha e eu vi que tinham várias bicicletas amarradas no poste. Enquanto a gente subia a trilha de minério West Rim, passamos pelo Parker e alguns amigos dele, enquanto eles estavam descendo. Eu acenei pra ele, mas o Kyle não disse nada, ele só olhava pra frente, subindo a trilha que a gente já conhecia. Tava quase escuro quando a gente chegou em Embercott. Escuro demais pra procurar o que o Kyle queria encontrar. Levou meia hora no escuro pra eu convencer o Kyle de que não tinha nada lá pra ajudar a Kimber. Embora a gente não falasse isso, nós dois estávamos dolorosamente cientes dos sons da noite. Estávamos com medo, apavorados até os ossos. Começamos a ouvir o grito agudo de raspagem, moagem e metal do monstro de borrasca que a gente já tinha se acostumado ao longo dos anos. Nós dois tremíamos e rezávamos para aquilo não aparecer ali e não falávamos sobre isso. Eu deixei o Kyle em casa e eu prometi para ele que a gente encontraria a Kimber no dia seguinte. Eu jurei que a gente encontraria ela. Ele não me deu nada mais do que um aceno raso e desapareceu dentro de casa. Meu pai estava me esperando na cozinha quando eu cheguei em casa em alguns minutos. Eu não olhei pra ele e fui até a geladeira. Foi aí que eu percebi que eu não tinha comido nada o dia inteiro. Sammy, senta aí, eu quero me desculpar pelo dia de hoje. Peguei frango, queijo e fui pra despensa pegar pão. Eu sei que você tá com medo, eu sei que tem muita coisa acontecendo que você não consegue exatamente entender. Mas Annie, ela tava deprimida há um bom tempo, sabe, Sam? Mais de 20 anos. Isso pesa numa pessoa. Eu ignorei ele e continuei ali fazendo meu sanduíche. Eu tava morrendo por dentro, sem saber se eu podia confiar no homem que eu chamei de pai a minha vida toda. Ela tava sofrendo, Sam. E às vezes as pessoas que sofrem tão profundamente, elas não conhecem outra saída. Sabia que a sua depressão tava machucando o marido e a filha, e talvez erroneamente achou que estava fazendo um favor para eles. A mamãe tá deprimida. A sua mãe tá lidando bem, e isso foi muito diferente, Sam. A mãe da Kimber, ela estava deprimida desde os 20 e poucos anos. No início do casamento, a Annie sofreu múltiplos abortos. A infertilidade pode ser muito difícil para alguns casais, e nem o nascimento da Kimber conseguiu amenizar totalmente a dor dela. Pai, olha, com todo respeito, eu tô cansada, tá? Eu vou dormir. Kyle e eu vamos acordar cedo pra procurar Kimber. E por favor, me diz que você ainda tá tentando encontrar ela. O xerife se levantou da mesa da cozinha, tão cansado e tão desarrumado como eu tava naquele momento. Eu prometo, Sammy. E finalmente eu acreditei nele. Na manhã seguinte, quando eu parei em frente à casa do Kyle, o Parker veio correndo me encontrar. Oi, Parker. O Kyle não tá aqui. Ele saiu por volta das 5. Ele pegou o caminhão do papai. Ele tá puto, então é melhor você ir embora. Valeu, viu? Subi a janela e já saí descendo a rua. Eu dirigi a manhã inteira procurando o Kyle e tentando ligar pra ele, só que ele só atendeu por volta do meio-dia. Desculpa, cara, eu não consegui dormir. De boa. Onde você tá? Não sei exatamente. No único lugar que eu consegui pegar sinal. Tá na floresta? É. Ela tá aqui, Sam. Em algum lugar nessas montanhas. Eu posso sentir. Eu sei. Certo. Então eu vou te encontrar. Ok. Só vem pela trilha West Rim. E aí eu vou te encontrar lá. Eu tava só a 5 minutos de distância, então eu cheguei antes do Kyle ter tempo de descer a montanha. O Dodge Ranger vermelho do Sr. Land tava parado numa área que tava dizendo que era pra não estacionar. Então eu imaginei que ele seria rebocado quando a gente voltasse. Sinceramente, eu duvidava se o Kyle se importava a esse ponto. Eu cruzei os meus braços e escorei no meu carro, esperando o Kyle chegar, já com certa impaciência, olhando pra trilha vermelha e suja. Quando o Kyle finalmente apareceu meia hora depois, ele tava todo sujo e coberto de suor. E aí? Nada. Certo. Então a gente continua procurando.
Caminhamos quilômetros e quilômetros naquele dia, mas a gente não encontrou nenhum sinal de vida humana. E pelos próximos dias, se o sol estava fora, nós também estávamos. O Kyle estava ficando cada vez mais desesperado. Invadia a propriedade privada para procurar equipamento de madeireira, mapeava várias minas abandonadas, prédios abandonados, mas a montanha era grande e a agulha estava enfiada no meio do palheiro. Conforme os dias foram passando, a sanidade do Kyle também foi. Toda vez que eu encontrava o meu pai, ele me dava um olhar sério e prometia que ainda estava procurando ela. Me parecia até que, no fundo, ele também estava ficando preocupado. A casa dos Destaro continuava fria e vazia, como os espaços das estrelas em cima dela. Na 11ª noite da nossa existência sem a Kimber, eu fui acordada do meu sono perturbado pelo barulho agudo, estridente e giratório da morte em borrasca. Chorei até conseguir voltar a dormir, ouvindo os sons torturados do Kyle em agonia na casa ao lado. A gente tinha falhado com ela. A Kimber estava morta.